Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e se entregar o direito. Então, se você transita ou habita neste universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você que é de outra formação e que da mesma forma tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. E então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta simples, mas que talvez te leve para um lugar de estranheza e, quiçá, de desconforto. Qual é a parte do seu trabalho que você já delegou sem perceber? E eu não estou falando de delegar para um estagiário, para uma equipe, para um software ou uma IA. Eu estou falando de algo mais sutil. Delegar para o automático, para modelo pronto, para resposta padrão, para aquele processo mental de copiar e colar. Em algum momento isso acontece com quase todo mundo. Uma coisa que antes passava por você, pelo seu juízo, pela sua reflexão, pela sua sensibilidade, passou a sair quase que sozinho, como se seu trabalho tivesse entrado no modo de piloto automático. E aí a pergunta que eu faço, com toda honestidade, é a seguinte: quem está trabalhando quando você trabalha? Será que é você de fato? Ou é um conjunto de automatismos, templates, padrões, ferramentas, respostas prontas que você foi acumulando ao longo do tempo? Esse episódio não é sobre medo de ser substituído por inteligência artificial. Essa conversa, a gente já sabe, está ficando velha, está ficando superficial e cá entre nós, pouco interessante. O que me interessa aqui é uma coisa mais silenciosa que está acontecendo por baixo do pano. E por isso mesmo mais perigosa. Que é o risco da gente perder a nossa autoria, da gente perder a nossa presença, da gente perder a consciência do nosso próprio trabalho. Porque talvez o maior risco não seja perder espaço para a tecnologia. Talvez, na minha percepção, o maior risco seja continuar ocupando espaço sem a gente estar nele por inteiro. A tecnologia não está chegando, ela já chegou, já se instalou, sentou na poltrona e pediu um cafezinho. Ela está nos nossos e-mails, nos nossos textos, nas petições, nos pareceres, nos contratos, na forma como a gente responde para o cliente, organiza a agenda, estrutura argumento, prepara a reunião, revisa a tese e também está no preparo de uma receita de lasanha maravilhosa. E isso não é um problema, pelo contrário. A gente nunca teve tantas ferramentas para ganhar tempo, clareza, eficiência e escala. Então o ponto central não é o fato da tecnologia existir. O ponto central é o que a gente faz com o tempo que a gente está ganhando. Será que a gente está usando esse tempo para pensar melhor, para estudar mais, para criar mais estratégias,
para melhorar a qualidade das nossas decisões? Ou a gente só usa esse tempo para produzir mais rápido, com mais pressão e menos reflexão? Existe uma diferença enorme entre usar a tecnologia para ampliar a inteligência e usar a tecnologia para anestesiar o pensamento, anestesiar a nossa análise crítica. Eu imagino que boa parte de quem está me ouvindo já ouviu falar no conceito da Sociedade 5.0. Ele nasceu no Japão por volta de 2017 e apareceu com muita força no Fórum Econômico Mundial de 2019. E naquele momento ele foi apresentado como parte da agenda global sobre inovação, dados e futuro da economia. Na verdade, esse conceito trata de uma evolução histórica da forma como a humanidade se organiza. A gente saiu lá da Sociedade 1.0, que foi marcada pela sobrevivência básica, depois passou pela agrícola, pela industrial, pela informacional. E agora a gente chegou na Sociedade 5.0, que em tese seria uma sociedade em que a tecnologia existe para servir o humano e não o contrário. Não é uma sociedade em que a máquina substitui o humano, é uma sociedade em que a tecnologia amplia a capacidade humana de viver melhor, decidir melhor, cuidar melhor, trabalhar melhor. Então, o centro não é o dado, não é o algoritmo, não é a eficiência. O centro é o humano. E aí eu faço uma pergunta especialmente para quem trabalha com direito, com quem trabalha com gestão, com tomada de decisão. A tecnologia está te ajudando a pensar melhor ou está te ajudando a pensar menos? E eu confesso que já cheguei a me preocupar com isso. Ou seja, será que essa facilidade, agilidade que a IA está nos proporcionando não está tolhendo a minha capacidade analítica, a minha capacidade criativa? Coisas para se pensar. Isso porque no direito a gente tem uma tentação enorme de confundir eficiência com excelência. Se isso ficou mais rápido, então parece melhor. Se ficou mais padronizado, parece mais seguro. Se ficou replicável, nossa, aí então parece mais profissional. Mas isso é uma meia-verdade muito perigosa. Porque existe um risco que não tem a ver com perder o emprego, em ser substituído pelas novas tecnologias, mas que tem a ver com terceirizar o nosso pensamento. E isso acontece quando você pede um rascunho para a IA sem revisar o raciocínio, quando aceita uma estrutura porque sempre foi assim, quando responde para o cliente no automático sem escutar o contexto real da pergunta, sem entender os reais interesses envolvidos, sem fazer leitura de contextos, ou quando repete teses sem pensar se elas ainda fazem sentido naquele caso, com aquela pessoa, naquele tempo e naquele lugar. Então, a pergunta importante não é se isso é permitido. A pergunta importante é: isso ainda passa por mim? Ainda passa pela minha análise, pelos meus critérios? Ainda passa pelo meu olhar? Porque no fim do dia, quem responde é você, quem assina é você, quem sustenta as consequências é você. E agora, eu te pergunto de novo, você ainda reconhece o seu jeito de pensar nos textos que você produz? Ou eles poderiam ser de qualquer outro profissional com qualquer outra história? Existe uma expectativa muito ingênua, mas muito difundida, de que a tecnologia vai resolver o problema do trabalho humano. Como se, ao automatizar processos, a gente estivesse automaticamente melhorando a qualidade das decisões. Só que são duas coisas que não se equivalem, que não caminham juntas. Uma coisa que tem me incomodado bastante são os longos textos que estão se multiplicando no LinkedIn com a roupagem de intelectuais ou descolados, mas que, a meu ver, não passam além de mais do mesmo. Porque máquinas produzem texto, produzem estrutura, produzem combinações possíveis de muitas informações. Mas isso não é o mesmo que produzir juízo. Juízo envolve experiência, vivência, bagagem, leitura de contexto, envolve sensibilidade, percepção de camadas que não estão escritas em nenhum lugar. No direito, boa parte do trabalho real não está naquilo que é dito explicitamente, mas naquilo que fica nas entrelinhas. É o cliente que faz uma pergunta, mas na verdade está pedindo outra coisa. É o juiz que escreve uma decisão tecnicamente correta, mas deixa aqueles sinais
que você consegue perceber o que ele espera daquele processo e o que ele pensa daquilo. É uma negociação em que o problema jurídico é simples, mas o problema humano é absolutamente complexo. E isso não se aprende com bancos de dados. Isso se aprende com repertório, com vivência, com erro, com observação e com escuta. Outro ponto que a gente não está levando em consideração é a prudência. Sim, essa palavrinha que já está quase sendo banida do dicionário. Existe uma diferença enorme entre saber o que é possível e saber o que é recomendável. Entre ter uma tese juridicamente defensável e ter uma tese inteligente. Entre poder entrar com uma ação ou dever entrar com essa ação. Ou entre poder entrar com uma ação, mas não ser recomendável entrar com ela. E talvez o ponto mais sensível de todos seja a responsabilidade. Porque no final do processo não é a ferramenta que vai responder. Não é o sistema que vai sustentar e justificar as consequências. Não é o algoritmo que vai explicar a decisão. É você. É o seu nome, a sua assinatura, a sua reputação, a sua história profissional, a sua marca pessoal. Mas, dito isso, a conclusão que eu chego é que se o humano está no centro, então o diferencial não é produzir mais, mas é sustentar decisões com consciência, com clareza de critérios, com capacidade de assumir e, mais do que isso, explicar o próprio raciocínio. Quando a gente fala em uso de inteligência artificial, muita gente cai numa lógica binária, dual. Ou demoniza a ferramenta, ou se entrega numa paixão arrebatadora por ela. Mas nenhuma das duas posições é séria. A questão real não é usar ou não usar, a questão é como usar sem abdicar, sem abrir mão da nossa própria função cognitiva, que faz de nós seres pensantes. Por isso, 3 perguntas simples funcionam como um filtro de maturidade profissional. A primeira, o que aqui exige responsabilidade humana? Em que parte dessa tarefa existe risco real, impacto real, consequência real para pessoas, negócios, direitos e relações? Segunda pergunta, o que aqui depende de contexto que só eu tenho? Porque toda ferramenta trabalha com informação genérica, mas o direito real, ele é feito de contexto específico. O histórico do cliente, perfil do juiz, cultura da empresa, dinâmica da negociação, momento político, reputação envolvida. E a terceira e última pergunta, se isso der errado, eu consigo explicar meu raciocínio? Não o resultado, mas o meu processo mental para ter recomendado esse caminho? Então, se você não conseguir explicar o seu raciocínio, provavelmente você não está raciocinando. Está apenas validando alguma coisa que já veio pronta, do tipo prato feito. E agora a gente chega naquele momento em que a conversa muda de rumo. Ela deixa de ser tecnológica e passa a ser existencial, no sentido mais amplo e mais profissional da palavra. Porque toda ferramenta no longo prazo não só muda o que a gente faz, ela muda quem a gente se torna enquanto faz. Existe uma diferença grande entre um profissional que usa a tecnologia como instrumento de ampliação da própria inteligência, do próprio repertório, e um profissional que passa a operar esses sistemas sem saber exatamente o que está fazendo, apenas confiando que funciona. Minha grande preocupação ultimamente é que, com o tempo, isso passe a gerar um empobrecimento cognitivo. A pessoa continua entregando, continua produzindo, continua ocupada, mas vai perdendo a capacidade de explicar o próprio trabalho, vai perdendo domínio conceitual, vai ficando cada vez menos criativa, vai ficando cada vez mais reativa e menos reflexiva. E isso afeta diretamente a nossa identidade profissional. E para além disso, se a gente ampliar esse modelo, se a gente ampliar esse padrão, vai acabar afetando a própria forma como a sociedade se estrutura, especialmente nas próximas gerações. Porque identidade não é cargo, não é título, não é currículo. Identidade é o modo como eu penso, como resolvo os problemas. É o tipo de pergunta que eu faço, é o nível de responsabilidade que eu assumo e mais, que eu sustento.
Então, se você passa anos operando respostas prontas, mesmo as mais sofisticadas, mais estruturadas, você não está evoluindo como profissional. Você está apenas se adaptando a sistemas cada vez mais eficientes. A tecnologia acelera, mas o bom direito, a boa consultoria, a boa decisão exigem tempo e tempo interno. Exigem pausa, elaboração, dúvida, revisão de premissas. Exigem a capacidade de dizer, puxa, preciso pensar melhor. Ou, isso não é só técnico, isso tem implicações humanas. Mas, por fim, para fechar esse episódio, eu não queria te deixar com respostas. Eu quero te deixar com uma inquietação. Em que partes do seu trabalho você percebe que está funcionando mais no automático do que gostaria de admitir? O que você parou de treinar porque ficou fácil terceirizar para uma ferramenta? Em que momentos você sente que está entregando muito, mas que está pensando pouco? E eu quero deixar claro que essas perguntas não são acusatórias, porque eu também tenho feito essas mesmas perguntas. Elas são diagnósticas. Elas são como um termômetro que servem para medir a nossa presença e não a nossa produtividade. Porque Sociedade 5.0 não é uma promessa de eficiência infinita. É uma proposta de reposicionamento humano. É a ideia de que quanto mais tecnologia existe, mais valioso se torna aquilo que não é automatizável, que é o nosso discernimento, a responsabilidade, a consciência, o propósito e o sentido. Se a gente não usa a tecnologia para se tornar mais humano, mais inteiro, mais autor do próprio trabalho, então a gente não está vivendo uma nova etapa da sociedade. A gente só está vivendo uma versão mais sofisticada da mesma alienação de sempre, ou seja, a secular vida de gado. E agora sim, terminando, talvez o verdadeiro critério de sucesso profissional. Daqui para frente, não vai ser quem vai produzir mais, mas quem consegue continuar pensando bem, decidindo com critério e sustentando a própria autoria num mundo cada vez mais robótico, repetitivo e automatizado. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. Para os cinéfilos de plantão, a série Cine Direito você encontra no canal da ESA do YouTube. E lembrando também que agora o Além da Lei tem um canal no YouTube, o Além da Lei, Negociação e Carreiras, então se inscreva no canal. E se você gostou desse episódio, ouça de novo. Mas se gostou muito, compartilha com um amigo. Abraço, saúde e até o próximo podcast.